Certa vez os discípulos de Cristo chegaram a ele e fizeram-lhe um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então disse para eles: quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu. Então, quando começardes a orar, dizei, Pai nosso. Para chamar Deus de Pai. Porque Deus é Pai. O Catecismo Romano coloca vários motivos pelos quais nós chamamos Deus de Pai. Deus é Pai, primeiro, porque nos criou. Ele é nosso Pai, porque nos criou, nos fez do nada. Deus é Pai porque nos conserva, nos sustenta. Ele está presente em nossa vida, dando para nós a existência e nos conservando, de modo que tudo aquilo que é necessário para a nossa vida aqui na Terra, quando nós reconhecemos a sua paternidade e vivemos como filhos dele, ele nunca vai deixar faltar o necessário para nós. Terceiro, ele é Pai porque ele faz com que nós existamos. Ele não só conserva, mas com a sua presença, ele dá a existência a cada um de nós. Porque se ele não estivesse presente nas coisas, as coisas não existiriam. De modo que ele não só criou e deixou para lá. Deus não criou os homens e deixou os homens para lá. Se virem. Não, ele criou os homens, ele nos criou e ele, com a sua presença, ele faz com que nós existamos. Quarto, Deus é nosso Pai porque ele nos resgatou das garras do demônio. Porque pelo pecado nós o abandonamos e ficamos sujeitos ao demônio como escravos. Na medida em que Deus nos perdoa, porque mandou o seu Filho para, derramando o seu sangue na cruz, nos salvar, ele assim também se tornou nosso Pai. Pai porque nos resgatou, nos tirou do cativeiro do demônio. E por fim, um quinto motivo pelo qual Deus é nosso Pai, ele é Pai porque ele nos adotou por filhos. E essa essa é a maior delicadeza, a maior graça e bondade de Deus. São Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. Nós podemos chamá-lo de Abba, Pai, pois somos herdeiros da vida eterna e co-herdeiros de Cristo, que é o seu Filho. Cristo é filho do Pai por natureza, Jesus Cristo como Deus feito homem, mas nós somos pela graça, a graça, porém, nos dá uma participação na natureza de Deus, de modo que nós não somos apenas criaturas de Deus, como seres humanos, mas como filhos, nós fomos adotados como filhos para, assim, participarmos da natureza de Deus. Uma pessoa, por exemplo, que adota uma criança, adota um filho, tem um filho adotivo, esse filho adotivo é um filho legalmente, é um filho legal, é um filho que tem um parentesco legal com o pai e com a mãe, tem também a afeição dos pais que o adotaram, mas jamais vão ter o mesmo sangue que o pai e que a mãe, nem que faça transfusão, porque vai ficar o sangue do filho. Mas com Deus é mais do que uma adoção, essa adoção não é apenas uma adoção legal. Deus nos dá uma participação na sua vida pela graça. O que é a graça santificante? A graça santificante é a vida divina na pessoa, a participação na vida do próprio Deus. Então nós vemos que Cristo, é o Filho de Deus feito homem, ele tomou a nossa natureza humana, mas pela graça que nos foi dada no batismo, nós fomos elevados a participarmos da natureza de Deus. Então, por isso, ele é nosso Pai. Então, vimos aí 5 motivos pelos quais Deus é nosso Pai. Por isso, nosso Senhor, quando nos ensina a rezar o Pai Nosso, ele diz, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu. Só que Deus deixou uma imagem dele como Pai aqui na terra. Quem é? É o nosso
pai. Então, cada pai, aqui, eu perguntei no início, quem é pai aqui? Né? Então, agora vou falar para os pais, depois para os filhos, né? E para as esposas. Né? Na verdade, quem é pai é a imagem de Deus na família. A dignidade de um pai é tão grande, que ele representa dentro de casa o próprio Deus como pai. É a presença, quando os filhos olham o pai, tem que ver no pai a presença de Deus. Pelos mesmos motivos de que Deus é nosso pai. Deus é nosso pai porque nos criou. Vocês são pais porque geraram. E quando a esposa chegou e disse, fulano, estou grávida, ou chegou com aquele papelzinho de positivo, e um pai disse, que bom, que alegria, o outro disse, ai meu Deus do céu, vou ter que pagar mais conta no fim do mês. Não importa, vocês receberam a notícia de que vocês foram escolhidos por Deus, foram chamados por Deus a participarem da obra criadora dele. Ele poderia muito bem criar todas as pessoas como criou Adão e Eva, já grandes, mas não, Deus chamou o pai, também a mãe, aqui estamos falando do pai, chamou o pai para colaborar com ele na obra da criação, sendo uma imagem sua aqui na terra como criador. Olha a grandeza de um pai. Olha como um pai é importante participar da obra criadora de Deus, da obra geradora de Deus. Isso é uma dignidade de que o pai tem que ter consciência. O filho não é um peso, o filho é um dom. O filho não é um castigo, como muitos têm hoje, mas o filho é um presente de Deus. Deus te escolheu para ser participante da sua obra criadora. Por isso te deu a fecundidade, para que, num gesto de amor, tu pudesses colaborar com ele na obra da criação, dando homens à terra, pessoas à terra e bem-aventurados ao céu. Eu disse também que Deus é Pai, porque Deus não só criou, como Deus conserva. Daí o pai ter essa missão de conservar os filhos, sustentar os filhos. Não apenas como um provedor, aquele que paga contas no fim do mês e todos os meses fica desesperado quando as contas estão vencendo. Não o pai que apenas coloca comida em casa, e isso a gente coloca também para os animais, tem que colocar. Mas um pai que tem uma participação na vida dos filhos, cuidando não apenas do alimento do corpo, mas do alimento da alma. Cuidando de conservar os filhos, para que os filhos adquiram autonomia na vida, possam crescer. Por isso, um pai relapso, que descuida de prover a sua casa, do sustento, por preguiça, e não cuida para que os seus filhos cresçam sadios, esse pai não está representando bem o Pai do céu. A esposa é aquela que ajuda, normalmente não é a que assume. Se assume, já está numa situação anormal. Quando Deus criou a mulher, criou como companheira. Façamos uma companheira, o termo latim adjutório, alguém que esteja ao lado, que ajude, que fortaleça, que motive, que inspire. É a sua companheira. Não é o seu tapete em que você vai pisar. Também não é a sua cabeça que vai te governar. É o seu coração que vai te levar a amar, que vai te mostrar a delicadeza que é a afeição.
essa é a missão da esposa, na sua sensibilidade, no seu jeitinho de olhar os detalhes, de pegar as coisas no ar, como as mulheres fazem, e vão mostrar, vão falar, e você vai se inspirar nisso para se conduzir. Mas a cabeça é sua, porque você é mais racional do que afetivo. Pelo menos é o normal. O pai é o pai que sustenta. Terceiro, eu disse que Deus é pai porque Deus está fazendo existir as coisas com a sua presença. Que se Deus não estivesse presente naquela árvore, aquela árvore não existiria. Então Deus não só criou, como dá a existência estando presente. Evidente que vai estar presente de modo diferente como vai estar presente na pessoa, claro. Mas a sua presença no sentido de dar existência às coisas. Até o demônio, se Deus não desse existência ao demônio, o demônio não existiria, se destruiria, acabaria. Embora Deus dê a presença a ele pelos objetivos que Deus tem de mostrar assim a sua justiça, até para o próprio castigo do demônio. Mas Deus então está presente em todas as coisas. Assim também o pai deve ter a sua presença na família. Uma das coisas que os filhos reclamam muito hoje é de que o pai não é uma pessoa presente. Pensa que basta dar o alimento e pagar as contas e não tem mais nada a fazer. Mas o pai é aquele que dialoga. O pai procura ver o que os filhos estão passando. O pai procura dar o carinho aos filhos. O pai procura participar da vida dos filhos sem anulá-los. O pai, que é Deus, dá aos filhos, que representa Deus, dá aos filhos a orientação, o caminho, mas dá também autonomia para que os filhos cresçam. Porém, procure estar presente. Presente em tudo. É a presença do pai que vai ser a referência em casa. Então, onde o filho estiver, meu pai. As mãos do pai jamais podem ser esquecidas pelos filhos. O abraço do pai deve ser algo marcante nos filhos. O beijo do pai deve ser algo marcante. O não do pai na hora certa também deve ser algo que marque. O olhar carinhoso em momentos de ternura e severo e duro quando for necessário. Esta presença acompanhando o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento dos filhos deve ser uma constante. O pai jamais pode olhar para o filho e dizer: puxa, como você cresceu. Não, porque ele acompanhou o crescimento. Então ele não se admira. Ele pode dizer: como eu envelheci. Porque ele olhou mais para o filho do que para si próprio. Então é essa presença de Deus que faz com que as coisas existam. Assim, a imagem dele na família vai ser o pai. Disse também que Deus, ele não só faz as coisas existirem, como Deus nos adotou por filhos. Nos resgatando do pecado, nos adotou por filhos. Resgatando do pecado, assim também está o pai. Né? O pai que deixa o filho fazer o que quer, não é um bom pai. O pai que não sabe dizer não, não é um bom pai. O pai que não orienta e não resgata o filho, não é um bom pai. Os filhos precisam de orientação, de referência, né? Precisa de um caminho. Precisa de alguém que leve pela mão e que depois solte e deixe caminhar sozinho. Então é preciso conduzir, né? É preciso mostrar o caminho e colocar limites. Hoje nós temos muita dificuldade de termos limites. As pessoas têm a tendência muito de agir por impulso.
E essa impulsividade leva depois a consequências graves na vida do jovem. Ser impulsivo, eu quero isso, quero, e vai, espera aí. Então o pai vai colocar o limite, né, por esse caminho. Isso não precisa muito, basta a sua presença, né, e poucas palavras, porque o pai é de poucas palavras, mas muita ação, né, de modo bem racional. E se precisar corrigir, corrija. Se precisar punir, puna. Com caridade. Com caridade. Se precisar dizer não, diga. Mas quando precisar dizer sim, faça questão de dizer. Para os filhos sentirem essa segurança. Resgate. Não fale mal do seu filho. Não critique o seu filho. Não rotule o seu filho. Você não tem jeito. Você não presta. Você é igualzinho à sua mãe. Oh, como dizem isso. Não. Não. Não rotule. Né? Resgate. Está o filho pelos cantos da casa. O que foi que aconteceu? Não aparece. Está calado, quietinho, escondido. Chorando, o que foi que aconteceu? Pelo menos esteja presente. E se for preciso resgatar, resgate. Jovens resgatados, hoje tem que ser, são quase todos. E qual o jovem que não teve as suas dificuldades, em que precisasse de alguém que desse a mão? E às vezes o pai, né, que é na cabeça do jovem o seu salvador, não está presente para resgatar, e o jovem inocente, embora achando-se experiente, vai em busca de outros salvadores. E são esses outros salvadores que o mundo apresenta que vão levá-lo à perdição. Então aprenda a resgatar o seu filho a cada dia. Por fim, eu disse que o Deus é Pai porque Deus nos adotou por filhos. Deu a graça santificante para nós. Como disse, participação na vida dele, na natureza dele. Assim também o pai com os seus filhos deve procurar manter seus filhos na graça de Deus, fazendo com que ele evite o pecado, porque educação não é apenas você colocar o seu filho para fazer judô, karatê, taekwondo, inglês, francês, computador, tudo, e o filho tem o dia inteiro ocupado para você ficar mais desocupado ainda. Não. A educação não é isso. Isso pode até instruir a mente, aliás, a inteligência, encher de informações, o físico, mas jamais vai fortalecer a vontade. A vontade ela é fortalecida no dia a dia. Então, a educação, ela deve ser do homem completo. Educar a inteligência, ensinando a verdade. Educar a vontade para escolher o bem. Educar os afetos para serem controlados pela razão e se encaminharem para coisas boas. Controlar os impulsos. Mostrar caminhos. Como disse, colocar limites. E a pessoa então vai se encaminhando. Porque a educação só tem um objetivo, fazer com que o homem alcance o seu fim último, já dizia Pio XII. E ninguém alcança o seu fim último fazendo o que quer, mas fazendo o que Deus quer. Por isso me lembro bem de Branca de Castela, que dizia para o seu filho Filipe, que depois se tornou rei: meu filho, eu prefiro te ver morto aos meus pés do que te ver cometer um pecado mortal. Qual o pai que pensa isso hoje? Qual o pai que teria coragem de dizer para o filho hoje: prefiro te ver morto do que te ver cometer um pecado mortal, se muitas vezes o próprio pai leva a pecado? Eu tenho que ter consciência disso. Eu não quero te ver ofendendo a Deus. Mas começa por você. Quando é que o teu filho te viu rezando? Quando é que teu filho te viu indo à missa? Quando é que teu filho te viu falando de Deus? Ou teu filho te viu naquele momento da roda de amigos bebendo cerveja e contando piadas imorais? Ou teu filho te viu mentindo? Ou teu filho te viu sendo infiel?
O teu filho te viu vendo aquela novela, aquele programa indecente na televisão, em que na hora estavam todos reunidos e tu não fizesse nada, abriste a janela da tua casa para entrar aquelas imundícies. Educar, encaminhar para o fim último e conservar a graça. E quando o teu filho era pequeno, levaste logo à igreja para batizar. Mas o que fizeste para ele conservar aquela graça do batismo? Então essa é a missão do pai. É ser imagem visível de Deus dentro de casa. Às vezes fica meio cansado, estressado, nervoso, mas isso faz parte da própria natureza humana, consequência do pecado original. Por outro lado, qual é o dever da esposa para com o seu esposo e pai, né, seus filhos? Como eu disse, é ser a inspiradora, é ser a companheira. Não é homem perfeito, mas pode procurar nos milhões e bilhões que há de homens do mundo, a senhora não vai encontrar um homem perfeito. Como ele também não vai encontrar a mulher perfeita. Então foi o homem, o marido que Deus lhe deu. Então faça o favor de se esforçar, de amá-lo, de respeitá-lo, de ser inspiradora, de ajudá-lo, de levantar da hora que ele cai, de ser o sustentáculo para ele não cair, senão ficam só cobranças, 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 e o homem tem limites psicológicos e de repente explode, então procura válvulas de escape. Então vamos com calma. Vamos com calma, inspirando, incentivando, ajudando, consolando. E se precisar mostrar a verdade, senta aqui, vamos conversar, por favor. Com respeito, com respeito. Às vezes as mulheres têm muita razão quando chamam a atenção dos seus maridos, coisas que eles fazem, mas erram muitas vezes porque faltam respeito, tratam como se fosse alguém qualquer. Ele é filho de Deus, por favor, caridade. Não é o teu bebê rebelde. Né? Então, essa caridade tem que ter, né? Que às vezes se expressa através de ações. Né? E os filhos para com os seus pais? Né? A gente, em moral, aprende que os filhos devem 3 coisas aos pais. Né? Primeiro, respeito. A gente vê hoje que os filhos tratam os pais em pé de igualdade. Né? Cala a boca, coroa! Já era. Isso não pode ser assim, né? O pior não é a palavra, o pior é o que tem por trás. Tem por trás é que o pai é apenas aquele que, pai, passa aí, dá aí o que eu quero e acabou, você, né? É por aí, né? Como o filho que só procura o pai para pagar as contas. Assina esse cheque para mim, então me dá o teu cartão de crédito aí que eu preciso, tal. Não é por aí, né? Então, tratar o pai com respeito. Pode ser quem for o pai tem suas falhas, seus pecados, suas quedas, não deveria ter, mas é ser humano. Né? Mas se por acaso o filho descobre alguma queda do pai, trate com respeito, não vai maltratá-lo por causa disso. Vai rezar por ele. Então, respeitar. É a presença de Deus. Então, vai respeitar quem? O pai, sim, o que Deus tem naquele pai. E sempre tem alguma coisa, como eu disse. Segundo, deve obedecer. Né? Obedecer ao pai é obedecer ao próprio Deus. O pai tem graças especiais para ver certas coisas que os filhos não veem e nem a esposa vê, como o contrário também. Por isso estão os dois juntos. Né? Então é importante saber obedecer. Né? Saber dizer sim a ele. Né? É claro que essa obediência, à medida que o tempo vai passando, a pessoa vai tendo autonomia, ela vai diminuindo, mas nunca acaba. Só acaba quando a pessoa toma um estado de vida. Casou, aí já não tem mais aquele dever de obediência, né? Mas tem o de respeito. Né? Ou então, entrou na vida religiosa, aí já está em outro estado de vida, não tem mais aquele dever de obediência, mas tem o de respeito. Né? E por fim, o amor. Né? Amar ao pai. Né? Amar, um amor de gratidão, um amor pelo que ele representa, um amor pelo que ele é como pessoa, um amor pelo que ele passou na vida,
um amor até pelas dificuldades que ele enfrentou para cuidar de você, um amor pelo que ele é na família, independente de suas virtudes, que deveriam ser muitas, mas nem sempre são. Mas procurar amar sempre o seu pai. Então, esses 3 deveres os filhos nunca podem esquecer de ter: amor, obediência e respeito. Hoje, começando então a Semana Nacional da Família, sendo o Dia dos Pais, quis me centralizar na figura do pai, como essa imagem de Deus dentro de casa, mas mostrando a importância que tem a vida de família, onde o amor vai de um lado para o outro em todos os sentidos, para que assim, família, que é o verdadeiro santuário de vida, possa ser a imagem da Trindade aqui na terra. Então pedimos a Deus nosso Senhor que abençoe os nossos pais, que dê para vocês, queridos pais, firmeza e doçura, 2 coisas difíceis de se casarem, né? Firmeza, mas doçura. Eu era pequeno, diziam lá no Nordeste que pai tinha que ser como rapadura. Rapadura. O nordestino tem umas comparações, né? Rapadura é dura, mas é doce. Então, assim, a figura do pai em casa. Que Deus abençoe, então, os nossos pais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.